houve uma festa da exaltação da Santa Cruz. Tem uma longa história, né? Quando redescobriram o túmulo de Jesus, descobriram também junto dele os diversos objetos que era comum que os judeus enterrassem junto com o morto tudo aquilo que tinha tocado no sangue dele, que o sangue era a vida. E foi encontrado ali também uma travessão horizontal da cruz, que não ficava fixo, mas que era carregado pelo condenado. E quando houve esse achado, houve uma grande alegria em toda a cristandade. E Santa Helena, a mãe de Constantino, que encontrou, e se tornou o madeiro da Santa Cruz, com a inscrição do tabuleiro também encontrada ali. Foi venerada como uma grande relíquia da Paixão de Cristo. Depois houve uma invasão dos sassânidas ali em Jerusalém, e junto com a pilhagem levaram também o madeiro da cruz. Inclusive escrevendo com expressões de escárnio, né, de como o Deus dos cristãos não tinha podido preservar, né, seus objetos sagrados, etc. Então foi onde o imperador bizantino, chamado Heráclio, fez toda uma campanha ali para Jerusalém. Depois foi até a Pérsia e conseguiu recuperar a cruz. E justamente nesse dia, dia 14 de setembro, é o dia em que ele entra em Jerusalém de forma triunfal, levando nos ombros dele o madeiro da cruz. A gente hoje acharia um pouco estranho, né? O imperador levando o tronco de madeira da cruz às costas, né, montado sobre um cavalo. Não era aquela sensibilidade de outros tempos. Então, esse dia depois se tornou um momento para a gente, durante o ano, fora da época da Páscoa, relembrar o papel da cruz, né, do sinal da cruz, esse sinal tão escandaloso, esse sinal tão contraditório, que durante tanto tempo serviu como sinal de reconhecimento dos cristãos. Até mesmo aquele sinal do peixe, né? Na verdade é um grafismo que significa a cruz. Se eu quero traçar uma cruz sem tirar o dedo, né, do chão, sem tirar, eu crio a forma do peixe. Né? Então, sempre foi o sinal de reconhecimento dos cristãos, esse sinal escandaloso, contraditório, justamente aquilo que significava a máxima condenação e a pior das mortes, se tornou o sinal de glória. Por quê? Porque se tornou a lembrança do amor, né? De um amor tão louco, né? Tão absurdo, que foi até o extremo, né? Foi até o extremo da miséria humana, da condição humana na sua forma aparentemente mais desesperada. E então a cruz, de ser um objeto de suplício, de humilhação, como era na antiguidade, se tornou um sinal do nosso amor. Esses dias eu me reuni com os demais usuários da nossa capela ecumênica, e então Narcóticos Anônimos, depois
membros de 2 outras denominações cristãs, né? E a gente estava olhando o que fazer, né? Porque vocês veem que a nossa capela está tão bonita, né? Só alguns pequenos detalhes a gente precisa mudar. Então, numa das coisas eu disse assim, olha, a gente poderia tirar essa cruz aqui do fundo, né? Porque eu não acho que seja a cruz assim, mais de bom gosto que exista, né? E um dos que estavam ali, que é um pastor também, né? Não sei se ele é pastor, ele é membro de uma congregação, ele disse assim, olha, a única coisa é que vamos lembrar isso aqui, oficialmente o título, né, desse lugar aqui é Capela Ecumênica. E falar de ecumenismo é falar de cristãos, porque o ecumenismo se refere a cristão. Quando você tem uma religião não cristã, já não é mais ecumenismo, é diálogo interreligioso. Então aqui não é, o título dessa capela não é a capela interreligiosa, é capela ecumênica, portanto, cristãos. E por isso eu gostaria que permanecesse o sinal da cruz aqui. Então, eu até fiquei com vergonha, sinceramente, porque o pastor, né, o padre querendo tirar a cruz da capela e o pastor dizendo, não, a cruz fica, né? E aí a gente chegou no meio termo, assim, não, a cruz fica, mas não é essa cruz, né? Então vamos tentar achar uma outra cruz mais bonitinha, né? Então, para lembrar isso, né, que o mistério central da nossa fé é esse amor. Nós fomos salvos por esse amor louco de Deus, né? O amor que chega ao absurdo da cruz, o amor que chega ao absurdo da Eucaristia, né, que é a continuação da mesma oferta, né, a mesma e única oferta de Cristo. E lembrar isso, lembra que a nossa fé cristã não se trata de uma filosofia, nem de uma ideologia, nem de uma moral, porque o mundo teve e tem muitas religiões, muitos filósofos, muitos gurus, muitos sábios, muitos mestres, né? Mas nada disso serviu para salvar o mundo. O mistério final fica, né? Que é o tema da morte. Dizia o filósofo Camus, né? O principal tema da filosofia é o tema da morte. A única pergunta que a filosofia deve responder é: que razão eu tenho para não me matar? Um bom existencialista, essa era a pergunta bem prática que ele tinha, né? Que razão eu tenho para não me matar? Ou seja, por que não agora e depois, no final, né? Quando eu já estiver velho, doente, né? Meio senil, né? Então, por que não agora? Essa é a pergunta. Então, o tema da morte, que condiciona a vida humana, faz com que o ser humano seja, né, na expressão de Heidegger, um ser para a morte. Então, foi ali na raiz, nessa raiz que foi, e só Cristo foi, na raiz do drama humano, que é a nossa condição mortal. Então, ele entra na nossa vida mortal, entra na morte, vive a sua morte não como o ser humano vive, né? Ou seja, aquele evento que é certo, a única coisa certa da vida, mas que todos nós fugimos. Mas sim entrou nela como o filho amado do Pai, que se oferece, que se oferta ao Pai desde toda a eternidade. E se oferta ao Pai agora também na sua natureza humana que ele adquiriu. Então, essa oferta do Filho, que faz com que a morte seja rebentada ali na sua própria raiz. Porque a raiz da morte é o não do homem a Deus. Então vem o Filho na condição de homem e diz sim para o Pai. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ali começou a vitória sobre a morte, a morte, né? E aí todos os padres da igreja têm textos belíssimos, poemas belíssimos sobre isso.
A morte não conseguiu manter Jesus dentro das suas garras, né? A mansão dos mortos não conseguiu manter ele, né? Rebentou com Cristo lá dentro. E ao rebentar, também libertou todos os prisioneiros que a morte se orgulhava e se gabava de ter lá dentro. Então, isso é o que a gente celebra. Quando o cristão afirma, celebra a cruz, diz que na cruz está a sua glória, ele está celebrando essa vida que venceu a morte, esse amor que foi mais forte do que a morte. Vamos pedir então, irmãos e irmãs, nessa Eucaristia, que a gente também saiba viver toda a nossa vida como oferta, como Eucaristia. E isso vai nos arrancar todo o medo do sofrimento, do amor, da morte, da dor. Porque tudo aquilo que o cristão toca se transforma em oferta, se transforma em amor, sempre que nós vivemos, né? Com Cristo, por Cristo e em Cristo. Coloquemos tudo isso nessa Santa Eucaristia.